Olá, você que nos assiste, Núcleo Educação e Cultura, gravando agora de forma presencial, saudando também aqui os nossos colegas que aqui trabalham também com a gente, um trabalho voluntário, né? No caso, nós temos ali o companheiro Aquino, nós temos aqui o nosso companheiro Max Figueiredo. Olha, e com satisfação, não precisamos dizer nem que é uma honra, porque nós somos aqui a simplicidade, mas um privilégio de termos conosco hoje a Renata Fabres. Ela que accedeu o nosso convite, a quem já agradecemos. Renata, obrigada. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu peço a você para dar as primeiras saudações aí para o seu universo, né? E mando já um abraço de colega, de companheiro ao nosso Fernando Guzmão, e já mandando saudações para ele, assim, sociais, para não dizer socialistas, por favor. Todo seu, as câmaras. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, podendo falar de educação, de cultura, né? Um assunto que durante um tempo aí nós tivemos um pouco prejudicado, sem voz, né, por diversos fatores. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter um veículo que nos dê a voz, é importante, porque nós temos no Brasil um Brasil carente de educação, de cultura. Então, temos que falar, temos que levar políticas que possibilitem as pessoas, sobretudo crianças, né, de ter acesso a uma boa educação, porque é a base de tudo, para que se possa reivindicar outros direitos, né? É isso. Obrigada. Renata, olha, você tem uma experiência muito grande de vida, toda uma história, né? Você trabalha também em coreografia, eu sei que você fez balé clássico. Eu pediria a você como é que foi essa transição, de repente aconteceu em você se tornar também uma preparadora de grandes eventos na coreografia, na área do cinema e teatro, né? Por favor. Então, aos 3 aninhos, a mamãe, que é um sonho de toda mãe, né? Ter a filha bailarina, eu já estava lá dançando e dando os meus primeiros passos na dança. E é uma coisa que aos 13 anos eu me formei, comecei a dar aula de dança, me formei em balé clássico, mas a gente não para, né? Só a primeira formação, a gente busca sempre outras formações, a dança é algo que te exige bastante disciplina, bastante tempo, bastante entrega, mas graças a ela eu consegui galgar outros caminhos. Eu me formei em educação física depois, então durante toda a minha juventude eu pude dar aulas, trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, dando aula de dança e de natação, que também é um outro amor, é um outro esporte que eu gosto bastante. E de lá para cá, eu recebi alguns convites através da dança para coreografia, porque depois de professora eu me especializei e me tornei coreógrafa. E ao meio desse caminho aí, eu pude participar de alguns concursos. E um deles que eu tive uma participação bem bacana foi um trabalho feito com a Elô Pinheiro, que foi no Garota de Ipanema. Foram 5 edições, 5 anos consecutivos trabalhando com ela. Foi um trabalho muito gratificante, me abriu bastante portas. Também tive uma passagem... Pode falar o nome da emissora? Claro que pode. Também tive uma passagem pela Globo, né? Eu fui bailarina do Faustão e lá também eu fui bailarina da Globo, que a gente, como bailarina da Globo, você consegue fazer participações em tudo que envolve dança lá dentro, né? Além do Faustão, que também foi uma experiência muito bacana, muito legal mesmo, porque coloca a dança num outro patamar, né? Torna visível
o que a gente, por trás, quando a gente estuda, não mostra, né? Mas a gente ensaia muito, a gente se aplica bastante, a gente se dedica de segunda a segunda. Então, é uma carreira que exige bastante da gente, bastante estudo, bastante técnica, mas é tudo recompensa. Eu fico pensando assim, Renata, a gente quando paga por uma hora de uma aula, a gente não sabe que o professor depois tem que gastar tempo para corrigir as provas, para fazer a preparação, plano de aula. A gente pensa que é só aquela horinha que ele está dedicado a gente. E a criatividade dele, quanto vale? Por exemplo, você falando de coreografia e o carnaval, né? Para você todo ano apresentar uma coisa diferente. Você já atuou também em carnaval como coreógrafa? Não. Não, por enquanto. Não, é curioso, porque quando você está fazendo... Eu fiz muitos shows, né? Viajava o Brasil, tive participação também com um cantor latino, como uma bailarina dele. E são as épocas que, quando você está em alguma companhia, você não consegue se fixar. O carnaval, você vê lá um dia, passa rapidamente ali uns 40 minutos, mas é um trabalho de um ano. Então, você tem um envolvimento com a empresa, né? com a escola. Então, não é uma coisa que você... Às vezes, você não consegue ficar presa àquilo ali. Porque quando você também está numa companhia que você precisa viajar o ano todo, você também tem uma dedicação. Então, são ramificações, né, dentro da área que você precisa fazer escolhas. Então, eu não tive essa oportunidade de me dedicar ao carnaval exclusivamente, porque eu precisava estar em outros locais que me desse mais liberdade. Claro. Pois é, mas o seu olhar enquanto coreógrafa no carnaval, você vê muito mais coisas, né? Quer dizer, o conhecimento aprofunda a visão. Eu imagino o quanto você vê ali de criatividade. Você falou que, como o cantor Vinícius de Moraes fala assim, para tudo terminar na quarta-feira. É um ano inteiro aquele trabalho, né? E a gente pensa que é só aquelas horinhas ali daquele desfile triunfal das escolas, né? Isso, exatamente. Quantas horas, quanto suor, né? Até lágrimas, porque passam dificuldades, às vezes não tem um pão de cada dia. Muito. E tem que estar lá, né? A realidade é que tudo que a gente vê que deu certo, teve um grande trabalho, um trabalho árduo por trás, né? Não só de dias, às vezes de anos para se conseguir um feito. E é isso que as pessoas, num geral, precisam entender, que a coisa para dar certo, ela não vai surgir de um dia para o outro. É todo um trabalho, é toda uma dedicação, é todo um estudo, é assim para tudo na vida. O Thomas Edison falava assim, que a criatividade é 99% de transpiração e 1% de inspiração, né? E a dialética nos ensina que a quantidade gera qualidade. Então, muitas horas termina gerando um bom produto, né? Mas essas horas não são remuneradas. O cara vai dizer assim, você para desfilar, você vai receber tanto, mas, meu Deus do céu, e a preparação, e depois as reuniões que tem de avaliação daqueles ensaios e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Quando nós nos conhecemos, eu falei um pouquinho de dança de salão no que você colocou que fazia balé clássico. E você falava também que não deixa de passar pela sua atenção, pela sua dedicação também, dança de salão. O que aproveita um do outro e o que um complementa o outro? A dança de salão e a dança do balé clássico ou a dança rítmica, né? Aliás, ele estava me falando que é um tangueiro. Adoro. Eu estava me devendo uma dança. Olha, mas você vai perdoar de vez em quando as minhas vaciladas. Então, são estilos que se complementam, mas são diferentes, né? Porque cada área da dança, cada estilo, ela
ela tem uma diferença, uma peculiaridade dentro da cultura, dentro de onde ela surgiu, mas a dança no geral, para quem é formada como eu, facilita porque você vai conseguir memorizar mais rápido cada movimento, né? Você vai conseguir passar os movimentos pelo local certo, eu digo assim, o braço vai subir de uma maneira mais corretinha, né? Então a dança ela te facilita nesse sentido, de memorizar. Agora, você vai ter que aprender aquele estilo. Também é um aprendizado. E é muito diferente um samba, por exemplo, de uma dança clássica. Um jazz é diferente, porém o clássico ele te dá a base. Depois você tem que memorizar e aprender a técnica de cada estilo. De um tango, né? A bailarina clássica vai dançar um tango? Vai, mas ela vai ter que aprender, ela vai ter que se dedicar em aprender aquele movimento que o tango exige. Olha, eu fico pensando assim, um tango deve demorar 4 minutos. E o Lago do Cisne, 1 hora vocês ali, quantos passos, quantas evoluções diferentes tem? Nossa Senhora, é muito complicado, são muitas horas, é muito suor, né? Muito suor, dor também, né? Porque é diferente de quem dança por hobby. Todo o atleta, todo o bailarino, toda pessoa de alta performance, ele vai estar lesionado de alguma forma, dançando às vezes com dor ou nadando com dor, porque tem as lesões, né? Porque são repetições. E por ser repetições que você pratica há muito tempo, acaba lesionando. Às vezes você se apresenta com um pé torcido e não tem como não estar ali, né? Uma pirueta, para você fazer uma pirueta bem executada, você tem que treinar ela no mínimo 10 vezes para sair uma bem executada. Enfim, mas a gente faz tudo isso com muito amor. Tudo que a gente gosta, a gente faz com amor, é prazeroso demais. Que bacana. Olha, estamos aqui com a Renata Fabris, com S, e ela está nos premiando aqui com uma verdadeira aula no Núcleo de Educação e Cultura, porque nós estamos falando de dança, uma das artes, a meu ver, mais belas. Eu acho que a gente já nasce cantando e dançando, porque de verdade aquele choro não deixa de ser um som que você emite saudando a vida, né, que surge. E Renata vem de renascer, né, de nascer. Renata, um pouquinho agora dos os melhores shows que você atuou, e teve aqui conosco antes de você uma psicanalista. Você, enquanto preparadora, você falou aqui inclusive de educação física, né, de coreografia, você precisa usar também de muita psicologia, né? Porque... Sim, e não por acaso, eu também estou aí me formando em psicanálise, né, para poder atuar. Jungiana? Jungiana, o Reich. Eu tô ainda buscando que linha eu vou seguir, porque como eu estou ainda finalizando meus estudos e eu estou querendo buscar uma aplicação com o corpo, né? Porque tudo que a gente expressa, que a gente consegue visualizar, é através do corpo. A gente tem linguagem corporal, né? E eu, como uma preparadora de corpo, que sou também, eu estou querendo explorar essa área. Descobrir formas com que a pessoa, através do seu comportamento corporal, ele consiga melhorar sua ansiedade, e todos os outros transtornos que não param de crescer aí. Então, eu estou, através da terapia e junto, alinhado à dança, buscar essa melhoria na pessoa. Pois é, eu só acho que a psicanálise
precisa ficar mais popular, porque é um pouco caro a gente, hoje, uma análise, quanto custa uma hora, e é muito justo, porque o psicanalista, ele não pode ter muitos clientes, e depois ele precisa também se tratar, que ele absorve muito daquilo. Eu sei disso porque eu nunca deixarei de estar sempre me fazendo acompanhar. É um fórum que eu me encontro para falar de assuntos que eu não falaria para ninguém. E a ética me permite confiar, assim, me entregar, né? A sua colega anterior falava, inclusive, que ela gosta muito da hipnose, que eu também admiro muito. Eu me lembro quando eu era jovem, na Teoflotone, apareceu um psicanalista, hipnotista de palco, chamado Karl Weissmann, e ele fazia aquela ponte que ele levava a pessoa em estado de catalepsia, né? Aquele enrijecimento cadavérico, e botava uma pessoa em cima, sei que hoje é condenado, e outras maneiras de você chegar ao subconsciente, ao inconsciente, que muitas vezes a pessoa tem um problema, mesmo ele estando consciente, ele não resolve, você tem que levá-lo ao subconsciente. Sim. Isso é que me ensinaram, viu? Eu estou ali fazendo análise, mas onde eu estou aqui aprendendo com você muito pra bom. Caramba, viu? E nesse sentido é que eu acho que se eu fosse me dedicar mais profundamente, exclusivamente, né, como profissional, eu faria um misto de Reich, que cuida mais do corpo, as couraças, com o nosso amigo Jung, que trabalha mais também essa parte, quase que como se fosse uma dialética quântica, né? Que ele começa a falar do inconsciente coletivo, dos nossos arquétipos, né? Pois é, mas tudo isso a gente manifesta, né? A minha colega, a Vanessa Fontana, excelente. Exato. Terapeuta, excelente. Procura lá, gente, no Instagram dela. Isso. Vocês, Vanessa Fontana Oficial. Ela trabalha também com arte e, através da arte, ela quer fazer um trabalho com os atores e, através da terapia, conseguir também trazer concentração, melhorar, curar os traumas e tudo mais, mas tudo com arte. Então a gente está nesse conjunto aí, eu com a dança, ela através do teatro, e acessar e conseguir dar a oportunidade das pessoas também terem acesso à terapia, a curas, porque de fato é difícil, para as pessoas tudo é difícil, e ainda tem uma outra coisa que a gente precisa derrubar, porque terapia, primeiro é para quem tem algum problema e precisa ser curado. E não, terapia é conversar, expor, botar seus problemas para fora, é um bate-papo, né? Que cura. Mas cura o quê? Cura a alma. Às vezes coisas que você nem tem conhecimento que existe dentro de você que pode ser melhorado. Um bate-papo. Uma entrevista? Uma entrevista. E a gente pensa que não, mas quando a gente pensa no nosso telespectador, em você que está nos assistindo, você que nos motiva. Imagina que eu estou aqui energizado, mesmo sem estar te vendo, e esse olhar pode ser de futuro, daqui a 2 dias você está nos vendo, a gente vai estar nesse programa repetindo, aqui na TV Comunitária, Canal 6 da NET, mas de verdade, a gente já está sentindo uma onda que virá do futuro. Quiçá um dia a gente possamos ter também um receptor ou uma receptora que pudesse gravar o que Cristo falou. Imagine que a gente pode agora escutar um discurso que o nosso presidente Lula, ou que qualquer parlamentar, ou com qualquer pastor, um médium espírito esteja falando, e você poder agora, historiador que é, ouvir agora o que Cristo falou lá em aramaico, o Confúcio. Que maravilha a gente especular, né? Que bacana é a ficção, né? Isso tudo o Jung trata, que parece que ele chegou a entender que nós temos, assim, a nossa mente, uma capacidade de prever o futuro. E ele previu alguma coisa
da própria morte da esposa, da Sabrine, né, que foi fuzilada pelo nazismo, né? Então, você já está perto da porta para se tornar uma profissional como psicanalista. Como é que você vê isso, esses poderes da mente? Uma coisa que nos amedronta é que se for uma mente perversa, de um inconsciente ruim, né? Ele iria além dos 10% do uso dele. Né? Mas e os bons, né? Poderia a gente aceitar de bom grado, aumentar essa capacidade mental para a criatividade. Então, pegando o gancho da criatividade, a minha dica, o que eu poderia falar agora para as pessoas é: pegue algo que você goste de fazer e faça. Reserve um tempinho para você. Ah, você gosta de dançar? Dance sozinho na sala. Você gosta de escrever? Escreva. Né? Eu fiz a convite da Vanessa Fontana, uma poetisa maravilhosa. Eu participei com ela de um concurso que nós realizamos a nível nacional com grandes poetas ou pessoas que se descobriram poetas. E um premiado foi um senhor que tinha acabado de começar a escrever. Olha, dentro de mais de 100 pessoas, ele ganhou o concurso. E com a poesia linda lá do Pará. Ele se descobriu escrevendo e ali ele se realizava, ali ele era feliz. Foi um concurso que, afinal, foi no Palácio Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, uma magnitude maravilhosa. Tivemos a presença da primeira-dama também, gritos contidos. Foi muito bacana. E, assim, o que eu quero dizer, reserve um momentinho do dia, pare tudo nessa loucura que a gente vive e faça algo que você goste, porque você vai ver, vai haver cura através disso. Cante, dance, escreva, converse, fale sozinho, e aí você vai espantar os males. Como diz a Anísia Silveira, desenhe também, né? Desenhe. Deixe falar o inconsciente. Mas reserve um tempinho para você. As pessoas não estão reservando esse tempo para elas. Acorda de manhã, dá o preparo das crianças, coloca para a escola, vai trabalhar, volta, dorme. Acabou o dia. É por isso que as pessoas estão ficando doentes. Estão num loop, numa rotina sem freio. Precisam se olhar. Pois é, o Reich falava que a violência é também culpa exatamente de você não amar, né? Ele falava até no Orgônio, de você evitar a guerra, evitar as bombas. Aquilo parece que é uma válvula de escape porque você não está curtindo-se, né? Ou curtindo com o outro também. Eu acho isso é interessante, que há quem diga que Cristo pode ser considerado o maior dos filósofos ou dos psicólogos, porque o maior dos sentimentos que ele vê que a gente tem que cultivar é o do amor, né? O amor constrói realmente para a eternidade. Outros sentimentos constroem, mas não de forma perene, né? Então, esse aspecto que você fala aí, de a gente se entregar, agora esse momento me pertence. O que eu mais gosto? É de cantar desafinado, e se você gosta do que você canta, você está afinada consigo mesma. Agora, esses minutos agora são seus. Você vai falar tudo que tem direito, tudo que você que ama muito o próximo já demonstrou, pensando, inclusive, conforme o Fernando Guzmão, que eu quero congratular aqui. Eu acho que por trás de um grande homem sempre esconde uma grande companheira, que é você, que demonstra aqui. Parabéns também, Fernando Guzmão, felicidade a você, um abraço saudoso, afetuoso do Soriano, e é todo seu, toda sua, a câmera e os microfones da TV Comunitária. Manda uma mensagem bem bacana para todos nós que merecemos. Olha, Fernando Guzmão, meu marido, te amo, mas eu não estou atrás não, viu?
porque eu ando aqui ao lado dele. É uma pessoa que me incentiva, é um grande incentivador de tudo que eu faço, me apoia. E isso é muito importante, que a gente tenha alguém, além da gente que se ame muito, que tenha alguém que nos ame, que nos apoie. Queira você isso também. Não deixe que ninguém apague sua luz. A pessoa que esteja com você ou ao entorno, que sejam pessoas que te impulsionem, né? Eu falo isso já pegando aqui só rapidamente. Hoje em dia, a gente está passando por um momento muito triste, né? O aumento da violência contra a mulher. E isso, você, mulher, não pode permitir. Você precisa se amar. Porque, juntamente ao crescimento da violência contra a mulher, também tem uma outra coisa, que é o crescimento também da nossa voz. Hoje em dia, a gente tem mais vozes. Hoje em dia, nós temos leis que nos protegem. Mas nada disso vai haver eficácia se você não se impor. Se você permitir que te façam mal, principalmente a pessoa que mora com você. Então, não permita. Não permita o primeiro grito, não permita o primeiro tapa. Diga não, se imponha. Você pode, você é mais, você é mulher. Isso foi um desabafo. Eu queria dizer que, como educadora, como uma pessoa da cultura, me acompanha lá no meu Instagram, Fabris2005. Se quiser conversar comigo, vou estar lá. Pode mandar lá uma mensagenzinha que eu vou te responder. Obrigada. Renata, não preciso dizer que nós é que agradecemos a TV Comunitária. A nossa grade sai mais enriquecida, mais decorada com a sua presença aqui conosco. As portas estão sempre abertas, o coração também. E você me promete falar com o Fernando Guzmão, que eu gostaria muito também de bater um papo aqui com ele, viu? Certeza. Fica ele convidado. Prazer. Tudo de bom, viu? Muito a casa obrigada. é sua. Obrigado a você também. Muita paz, viu? Amém. Obrigado, Max, aqui que produziu, o nosso querido João Aquino também, que está aqui na nossa técnica também, som, imagem e programação, e sobretudo, a você, nosso querido telespectador e telespectadora que nos assiste, continue divulgando, se inscreva no canal e se quiser tornar membro, melhor ainda, mas o importante é a gente estar aqui com a nossa linha independente. Nós somos uma TV comunitária, não somos em TV comercial, não temos nada contra as TVs comerciais, mas queremos, sobretudo, ter o espaço para que isso seja todas as camadas da população brasileira. Todo mundo tem a voz e imagem, nós que atuamos aqui no município do Rio de Janeiro. Muito obrigado.